Olá, Vitor! Tudo Olá, Cris. bem? Boa noite. Boa Legal? noite, seja super bem-vindo aqui na Prisma, consultoria em alimentação, representando a Trinutri, né? Sim. Vitor, é, eu gostaria de começar, né, a nossa live, primeiro dizendo que a Yama não vai poder estar presente hoje, para ti, para todas as pessoas que estão nos assistindo agora e que assistirão a gravação depois, e que ela deixou um grande abraço a todos e desejou uma boa live para a gente. Ela deixou Legal. algumas coisas também anotadas aqui para a gente conversar e eu vou representá-la também, tá? Legal. Ok. Vitor, é um grande prazer te receber, então. Nós temos uma história longa, né? Desde lá da tua graduação na Universidade Católica, quando tu foi meu aluno, um excelente aluno. Lá naquela época já se percebia o teu grande talento para alimentação coletiva, tanto que o teu TCC foi nessa área, né? Eu lembro muito bem um dos TCCs melhores que eu já orientei, foi sobre higienização, né? Em cozinhas Verdade. industriais. Isso. Mas agora tu já é um profissional há muitos anos, que tu já está no mercado, nos dando muito orgulho sempre. E eu gostaria de começar a nossa live pedindo para te contar um pouquinho dessa tua trajetória, não só na parte de congelados, mas como consultor de Uhum. alimentos, como que nasceu a tua empresa, uma empresa que já está fundamentada aí no mercado, né? Então eu passo a palavra para ti. Legal. Primeiramente, muito obrigado, Cris, pelo convite, né, a Prisma, por permitir esse compartilhamento de um pouquinho daquilo que eu já vivi durante esse tempo, né? Desde a época da graduação, como você mesmo disse, né, eu já estava super à vontade para atuar na área de alimentos, consegui fazer estágio, consegui meu primeiro emprego e sempre fui galgando perspectivas na área de alimentação coletiva, gastronomia, produção de alimentos. E desde então, desde a minha formação, eu sempre desenvolvi trabalhos, projetos e consultorias nessa área, nesse segmento, né? Eu sempre tinha isso claro, que não bastava apenas prestar serviço durante um período para uma única empresa. Eu queria ter experiências. Então, presídio, supermercado, hotel, empresas de alimentação dos mais diversos segmentos, eu consegui trabalhar para poder ter um mínimo de bagagem para chegar onde era o meu objetivo, que era estruturar uma empresa de consultoria, né? Claro que no início a gente não imagina que vai trabalhar com consultoria, uma coisa vai puxando a outra, né? Mas hoje eu sou um profissional super feliz e realizado naquilo que eu faço, né? Eu fico muito feliz também por poder contribuir com a formação de outras pessoas hoje dentro da TrioNutri, né? A gente tem mais de 20 nutricionistas, consultores, né, técnicos em nutrição também, credenciados, fazendo um trabalho conosco, então assim, ampliando o nosso segmento, valorizando a atuação do profissional de nutrição, e isso me deixa super feliz e realizado. Então, assim, para mim é uma honra poder estar aqui hoje compartilhando tudo isso que eu já vivi e também estimulando outros profissionais a conquistar seu espaço no mercado de trabalho, obviamente dentro dessa temática de hoje, que é explorando, implementando controles, critérios e auxiliando os profissionais a se colocarem dentro desse ambiente de alimentação congelada, né, que tem um mercado aí muito maior do que aquilo que a gente consegue perceber hoje em dia. Exatamente. Como o nosso tema hoje, então, são as refeições congeladas, né? A gente vai falar um pouquinho do mercado e da atuação do consultor de alimentos e do nutricionista nesse segmento. Então, eu gostaria que tu falasse isso sobre o mercado, né? Quais são as demandas e perspectivas? O que que tu acha? Qual a tua opinião? Tu que está Uhum. rodando aí por Brasília e em todas as cidades. Isso, tranquilo. Então, assim, dentro da consultoria, né, a TrioNutri vai prestar serviço para diversas empresas nos mais diversos segmentos, não apenas na área de alimentação congelada, como é o foco da live, mas é importante deixar claro que muitas empresas e empreendedores nos procuram para implementar as suas operações, seja na área de congelados ou não. Uhum. Especificamente, o que eu percebo é que muitos empreendedores que fazem marmitas em suas próprias residências, salgados, sobremesas, enfim, esse tipo de alimentação que é comercializada no dia a dia, ele deseja ampliar seu público, né? Alcançar novos mercados, contribuir com a geração de emprego, mas também produzindo
um alimento de qualidade, saudável, seguro, e aí, obviamente, ele Isso. vai procurar, né, vai procurar um nutricionista, e é assim que normalmente a gente é contatado, né? Esses profissionais, esses empreendedores solicitam propostas, eu particularmente, né, vou até o cliente, faço visita, explico tudo aquilo que o nutricionista pode contribuir, em todas as etapas, e ele vai sinalizar para a gente aquilo que ele consegue fazer por conta própria e aquilo que ele precisa de auxílio. Então, muitas vezes é uma cozinheira que tem um ótimo tempero, que tem uma comida muito saborosa, outras vezes é um empreendedor que ele consegue explorar o mercado do ponto de vista comercial, mas ele não tem ainda as ferramentas de gestão para tocar o negócio dele. Então, assim, é muito relativo. Depende muito da necessidade de cada cliente. Então, na Claro. prática, não tem uma receita. A gente fica esperando o contato, ou a gente visita algumas empresas, divulgamos o nosso trabalho, e quando surge esse contato, a gente vai personalizar de acordo com a necessidade. Então, assim, o que eu posso destacar é no segmento de salgados, né, pão de queijo, sanduíches, sobremesas, as próprias refeições, sejam elas as tradicionais ou até mesmo as refeições fitness ou para praticantes de atividade física, é algo que assim não é nem mais uma tendência, é algo que já está consolidado e ainda tem muito mais mercado para se alcançar. O fast food, querendo ou não, né, os lanches, pizzas, as massas congeladas ou até mesmo aquelas massas artesanais, mas que são comercializadas na modalidade congelada, também tem muito mercado e a gente tem várias consultorias sendo desenvolvidas ao longo dos anos. Ótimo. Hoje, no momento que a gente está vivendo no mundo, né, que as pessoas precisam ficar em casa, então eu acredito que esse mercado tenha realmente sido aquecido, né, porque elas vão comprar as refeições congeladas naquele restaurante tradicional que você está acostumado, e aí o restaurante agora também oferece essa opção do congelado, porque, como tu falou, né, são vários tipos de refeições, independente do tipo de refeição, não adianta ela ser saudável e ela estar contaminada, né? Ela não ter essa segurança também, né? Então, o Uhum. papel aí nosso é fundamental, né? E digo E mais também, muitas vezes o nutricionista ele não tem a dimensão de como ele pode contribuir com essa empresa, né? Às vezes um colega nutricionista me manda uma mensagem, Vitor, eu estou aqui com um parente, um amigo que está querendo implementar uma linha, quer lançar um produto, eu não sei o que fazer, você me ajuda? Ajudo, mas você tem essa capacidade. Nós, nutricionistas, às vezes ficamos ali claro, limitados com legislação, né, a parte de ficha técnica, mas o nutricionista ele se coloca no lugar do empreendedor. Eu costumo até falar assim, imagina que a empresa é sua, se essa empresa fosse sua, o que você faria? Quais os passos você adotaria para poder tirar esse projeto do papel? Então o nutricionista ele tem essa capacidade. Muitas vezes ele não se acha, né, plenamente capaz, mas ele tem sim essa mas eu vou capacidade. pedir, depois eu vou pedir para ti falar esses detalhes também, tá? Dar essas orientações aqui para gente. Então, tu Beleza. acha que existe um perfil de empresa específico para trabalhar com esse segmento, ou tu entende que qualquer empresa do ramo alimentício poderia oferecer refeições congeladas? Ao longo desses 17 anos trabalhando com alimentação coletiva, eu percebi uma mudança de panorama, né? Inicialmente, eram aquelas empresas que já nasciam com um projeto de trabalhar com congelados, uma fábrica de congelados, uma indústria de congelados, de pequeno porte crescendo, sim, mas de um tempo para cá, né, como eu falei logo no início, eu percebi uma mudança no perfil de pessoas que receberam a rescisão na empresa onde trabalhava, tinha Isso, juntado uma reserva, juntou com algum parente, com um amigo, empregou algum recurso para poder montar um negócio. E aí, obviamente, a alimentação fora do lar, né, o food service, ele é explorado, né, bastante. Então, os congelados nessa linha é onde eu percebo que é um perfil que tem crescido ainda mais, né? Pessoas que falam assim, peraí, eu sei fazer uma comida, tem pessoas que gostam do meu tempero, aqui no meu condomínio, na minha quadra, no grupo de colegas, eu vou colocar isso para vender. Então, assim, para os pequenos e microempreendedores, é um mercado em franca expansão. Mas eu também tenho notado agora, por conta da pandemia, que outras empresas estão explorando esse segmento como uma fonte de receita auxiliar. Né? Vários isso. clientes que eu atendia fisicamente, como restaurante,
adotou, né, como uma alternativa de faturamento o lançamento de produtos congelados, né, para agregar. E aí, claro que a gente também vai contribuir dessa forma, né? Ótimo. E quais são, então, esses requisitos necessários para que uma empresa possa produzir esse tipo essa linha, né, de refeições congeladas? O que tu Os considera mais requisitos. importante? Isso. Aí depende também em que momento a empresa está constituída, né? Se é uma empresa que ainda está em fase de implementação, obviamente ela vai precisar dos requisitos legais da constituição de qualquer empresa. E claro, para a gente não perder tempo aqui, é sempre a dica é procurar um contador da sua confiança, né? Um Uhum. advogado, alguém que vai orientar na formatação do negócio. Mas especificamente para trabalhar com congelados, a mesma necessidade de que qualquer empresa de qualquer segmento precisaria. Óbvio que o planejamento voltado para esse segmento é totalmente diferente de um restaurante que vai ter o consumo no local, né? Ou que vai ter a comida congelada que não vai ser explorada, a venda através de delivery, pode ser a venda através, né, direto para um ponto de venda, parceria com o local onde vai ser colocado o freezer. Então, sempre a orientação básica, a pergunta inicial que eu faço para qualquer empreendedor é a seguinte: você tem plano de negócio? Você conseguiu elaborar o plano de negócio? Quais são os objetivos da sua empresa? Onde você vai alcançar? Né? O que você deseja alcançar? Quais são os canais que você pretende atingir? Tendo isso, fica muito claro, porque eu também percebo que, às vezes, o empresário, principalmente o micro e o pequeno empreendedor, ele nos procura querendo assessoria para o congelado, e eu percebo que ele precisa de assessoria para muitas outras coisas, para a parte financeira, para a gestão de pessoas, e aí eu percebo que ele precisa ter essa base. Então, formatar a empresa como qualquer outra, ela requer o planejamento, né? O plano de negócio, o plano financeiro, o plano de marketing, o plano, né? Enfim, a parte da nutrição. Então, nós da Trio Nutri, quando nos deparamos com esse tipo de cenário, eu apresento para ele, né, um cronograma de tudo aquilo que o nutricionista, no caso, a nossa empresa, na figura dos nossos consultores, da nossa equipe, que sem ela a gente não consegue chegar em lugar nenhum. A gente apresenta esse cronograma com todas as etapas. E aí ele fala: nossa, tem tudo isso, eu não sabia, eu imaginava que era só produzir, embalar, colocar no grupo aqui da família e eu já ia começar a Exato. vender. Tem muito mais, né? É importante a gente deixar sempre bem evidente, bem claro que qualquer produtor, qualquer serviço que produza refeição, ele tem que obedecer à legislação, né? Sim, Não só a legislação de rotulagem, de congelados, mas também a legislação das boas práticas de fabricação. verdade. Então, não é a cozinha não pode ser qualquer cozinha, né? Ela tem que obedecer normas e regras, né? Além de toda essa outra Verdade. parte que tu estava falando, né? Então, Vitor, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é a fundamental, né? Que é onde, então, que o nutricionista e o consultor, eles podem contribuir com essa empresa para a produção desses congelados de qualidade, garantindo a Perfeito. qualidade, na verdade. Verdade. Então, o primeiro passo que o nutricionista precisa adotar é fazer, como eu disse agora há pouco, um planejamento das ações que ele vai executar. E eu digo isso na questão da consultoria, porque isso eu aprendi na prática, fazendo serviço com vários clientes, né? Às vezes o cliente tinha uma expectativa e na minha cabeça eu tinha uma outra linha de atuação e no final de um mês, 2 meses, 6 meses, ele me perguntava: mas eu pensei que você ia fazer, além do cardápio, além da ficha técnica, você ia fazer recrutamento da minha equipe, você faria também uma pesquisa de novos equipamentos, você também faria a precificação do meu cardápio. Ele me passava demandas que muitas vezes ele não tinha contratado, e lá na frente Aham, aquilo ficava meio que, né, frustrado. Então eu aprendi durante esses anos que aquilo que você apresenta com transparência, né, seja por horas, seja por atividades, e você promete uma atividade e executa e cumpre, no final o trabalho ele dá resultado. Então, assim, a primeira coisa é apresentar um planejamento. Vai ser cardápio? Não, Vitor, eu sou um chefe de cozinha, eu sou a cozinheira, não precisa cardápio. Eu mesmo vou fazer. Ok, então não ok. vou entrar na parte de É, criação de pratos.
né? É teste das receitas, é análise sensorial, é a tabela nutricional, é a documentação na vigilância, é o treinamento dos colaboradores, e vai. Eu poderia citar aqui 20, 30 atividades que seriam necessárias. Então, o nutricionista ele pode contribuir deixando claro, primeiramente, quais são as ações que ele vai adotar, os prazos. Isso aqui eu vou fazer no escritório, para no dia da visita já estar pronto. Isso aqui eu vou fazer no dia que a cozinha estiver montada. A cozinha não está montada, como é que eu vou fazer o teste das receitas? Entende? Você vai se antecipando, explicando para ele qual vai ser o seu papel, quais serão as ações, e obviamente ele vai também respondendo, não, vamos fazer os testes aqui na minha casa, quando a cozinha estiver pronta, a gente vai repetir ou não. Então, a primeira dica é essa, fazer um planejamento. E aí você consegue, com transparência, se antecipar a algumas eventuais situações desconfortáveis que podem ocorrer. Ótimo. E deixar tudo em contrato, né? Quando assina o contrato e está tudo isso bem claro dentro do contrato, não tem problema nenhum, como tu falou, né? Tá tudo muito claro. Tem algumas pessoas, teve uma pessoa que perguntou se a gente estava no YouTube também. O vídeo da live ele vai para o YouTube depois da apresentação, não é agora, tá? Ao vivo. Agora a gente está só aqui no Instagram mesmo. Beleza. Eu queria te perguntar então sobre equipamentos, utensílios, mobiliários específicos. O que tu acha primordial para quem quer trabalhar com refeições congeladas? Legal. Dentro desse cronograma, né, nós adotamos algumas horas da consultoria para fazer uma pesquisa e o levantamento das necessidades daquele cliente. Porque, por exemplo, se ele vai trabalhar com pizza, ele vai requerer utensílios específicos para a área de pizza, panificação, refeição, salgados e assim por diante. Então, primeiro passo é a gente fazer o levantamento das necessidades. Claro que a gente também consulta profissionais que vão fazer parte da equipe, óbvio, se a empresa tivesse profissionais. Se não tiver, o nosso time de nutricionista vai fazer pesquisa de todos esses utensílios, materiais, equipamentos, móveis. Muitas vezes é uma empresa que tem um porte melhor e ela dispõe de um arquiteto para fazer o projeto da cozinha. Então a gente faz todo esse trabalho em conjunto para poder apresentar para o cliente a lista de necessidades. Mas como o tema da live é refeição congelada, eu quero destacar aqui alguns equipamentos fundamentais que devem ser previstos em qualquer implementação de linha de congelados. Primeiro cuidado é com relação à capacidade de armazenamento resfriado e congelado, seja da matéria-prima, seja do produto pronto. Eu percebo na prática isso acontecer demais. A empresa faz uma câmara fria ou compra 3, 4 freezers e ela vai armazenar a carne, o frango, o peixe, os legumes, os insumos, e depois que ela produz a refeição, a pizza, o salgado, a sobremesa, o que for, ela não tem espaço para armazenar o produto final congelado. Então, a primeira isso é fundamental, né? É meio até lógico e óbvio, mas por incrível que pareça, na hora de fazer, eu olho, às vezes a gente é contratado para um momento onde a cozinha já está pronta. E aí a gente vai fazer os testes e eu falo, beleza, vamos produzir 500 refeições por dia, 200 salgados por dia, 1000 unidades. Onde é que vai ficar armazenado até a venda? Não tem espaço. Então, para evitar isso, essa separação, óbvio, para o segmento de refeições congeladas é a prioridade. Matéria-prima, insumo, produto pronto, né? Isso é a prioridade. Muitas pessoas também me perguntam a questão de investimento relacionado a ultracongelador. Vitor, vou comprar um ultracongelador, é o momento agora? E aí, óbvio que é a mesma questão do tal do forno combinado. É um equipamento super eficaz, é um equipamento que traz vantagens 1000. Porém, ele requer um investimento que, dependendo da capacidade de investimento dessa empresa, ele vai ser um diferencial, né, do ponto de vista da qualidade do produto final, do rendimento, da velocidade de produção. Isso representa, sim, um salto e um ganho de qualidade. Porém, eu já vi muita empresa comprar um equipamento e não utilizá-lo plenamente, e aí aquele investimento acabou comprometendo outros equipamentos que seriam importantes, por exemplo, uma seladora a vácuo, uma balança com uma capacidade, ou embaladoras para poder, né, fechar as embalagens com agilidade. Então eu percebo que isso acontece também. A pessoa foca numa linha de equipamentos e esquece as demais. Então hoje aqui eu destacaria isso. Armazenamento. Você não quer ganhar dinheiro? Congelado. Então você tem que ter espaço suficiente para armazenar o que você produziu. Tem gente que fica com medo,
né? Tem aquele empreendedor que fala assim, eu faço aqui 50 refeições por semana. Eu falo, 50 refeições não dá nem para uma hora. Você tem que colocar 500 refeições por dia, 1000 refeições por dia. Essa aqui é a meta. E aí, às vezes, a estrutura da cozinha, a Não quantidade de comporta, equipamentos, a né? quantidade de panela não é suficiente para Eu executar. ia perguntar Né? do layout também, se tu quiser aproveitar e falar um Uhum. pouquinho sobre o ajuste Legal. físico, layout. Legal. A grande maioria das empresas, elas não são estruturadas, montadas para pensando na linha de congelados. A grande maioria adapta uma cozinha tradicional, seja de um restaurante, seja de uma cozinha industrial padrão, para o segmento congelado. E aí tem alguns riscos, né? Por exemplo, é, no fluxo de produção, a gente tem que seguir aquela lógica, né, que você tão bem nos ensinava desde a graduação, né, o fluxo de produção, Isso. fluxo linear, sem cruzamento, recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, embalagem, dependendo resfriamento ou não, embalagem, expedição, e às vezes a empresa não tem esses cuidados e começa a ter cruzamento ou até o subdimensionamento, é um espaço muito pequeno para produzir, começa a produzir na hora de embalar ali 20 marmitas, 50 marmitas, 200, não tem um espaço suficiente. Então, existe um mundo ideal e um mundo real. Então, se a gente está no mundo ideal onde participamos do projeto, fica mais fácil. Então, assim, eu tenho a felicidade de compartilhar experiências bem positivas com vários arquitetos, onde antes de executar o projeto, né, a obra propriamente dita, a gente fez o planejamento pensando no fluxo, no layout, no tamanho dos equipamentos. Perfeito. Aí é o melhor dos mundos. Mas infelizmente a Mas é grande maioria, raro, né? Vitor, tá aqui, ó, né? Meu apartamento, a minha casa, ou às vezes eu tenho um quartinho lá nos fundos que eu estou produzindo, me ajuda, então vamos lá. E aí onde que eu juntamente com a equipe, né, vou fazer isso, eu vou fazer a visita e agora, o espaço é esse. Vamos priorizar. Essa mesma bancada aqui que vai ser para o pré-preparo num horário, vai ser de apoio para outro, vai ser de apoio para a embalagem. A gente vai tentar organizar os processos. Mas a Isso. estrutura física, ela tem um papel importante para poder aumentar a produtividade e, consequentemente, o faturamento dessa empresa de congelados. Ótimo. E quanto ao processo de criação dos pratos, de elaboração de cardápio, tu falou, né, que algumas vezes tu é contratado, mas esse cardápio já está elaborado, tem o chefe que já faz essa parte, mas não, né? Em outros momentos tem a contratação do nutricionista para fazer esse trabalho, né? Então, qual a Verdade. tua experiência sobre isso, sobre a criação dos cardápios? Uhum. É bem legal. Aquelas empresas que têm um perfil micro, né, o empreendedor individual, quem está começando, ele já tem essa consciência de que o nutricionista vai contribuir bastante. Ele fala, olha, pode Ótimo. pesquisar, pode trazer ideias, pode, né, bacana. Só que eu também percebo na prática que alguns têm a resistência de falar assim, será que o nutricionista vai propor uma comida gostosa? Será que ele vai trazer um prato que vai vender? Então, como consultor, eu credenciei chefes de cozinha, colegas da gastronomia, assim como tem um nutricionista que vai prestar o serviço em atividades específicas da nutrição, eu coloco dentro do cronograma atividades que o chefe de cozinha vai propor, vai criar, e aí a receptividade é diferente. Né? A empresa fala, foi um chefe que criou, foi um cozinheiro que trouxe uma sugestão, e aí, claro, tem a parte teórica e tem a parte prática, de a receita que foi sugerida e ser aprovada e entrar no cardápio, ou não. De outro lado, também tem o contrário, né? Aquela empresa que ela se garante, ela fala, Vitor, os meus pratos são os melhores, eu faço o melhor salgado, eu faço a melhor pizza, eu faço o melhor escondidinho, a melhor lasanha, e eu não quero que você mexa no cardápio. Vamos, ok, beleza, eu respeito. Só que aí é onde vem o dificultador de trabalhar com congelado. Quando a gente vai regenerar esse prato, seja no micro-ondas, no forno elétrico, é onde a gente Isso. vai avaliar se de fato aquele congelado vai ser próximo da identidade de um produto fresco. Né? Então, assim, tudo bem, eu não vou interferir no seu cardápio. Porém, na prática, se precisar modificar a estrutura de uma receita, a proporção e quantidade de alguns ingredientes, vamos ter isso. Muitas vezes não é bem-vindo, o cara quer lançar o produto no mercado sem testar exaustivamente. Uma coisa é você testar ali 2, 3
unidades. Outra coisa é você testar um volume maior, de acordo com o equipamento que você usa, né? Imagina, o teste num fogãozinho ali de 4 bocas, e no dia a dia a produção é Ah, num muda panelão, né? completamente. Totalmente, né? Então, essa é a característica que a gente percebe. Eu ia te perguntar dos testes específicos, se tem testes específicos para congelados, e quais são os critérios que são avaliados. Uhum. Na verdade, o processo de produção, ele é normal, a produção, só que durante esse processo a gente tem um cuidado de ter anotado tempo, temperatura, todas as gramaturas, né, a questão da ficha técnica, porque lá na frente, na hora de fazer o teste sensorial, a textura, a apresentação, o rendimento, o odor, né, cristal de gelo ou não, na hora de fazer essa validação, a gente tem que entender o que será que deu certo ou não deu certo. Não adianta ficar achando. Então, tendo esses dados previamente, a gente consegue interferir. Então, nesse momento, eu falo claramente para o empreendedor a importância dele padronizar a receita, testar e não achar que porque no dia do teste ficou gostoso, ficou legal, ele já pode colocar o produto no mercado. Ele tem que reproduzir aquela mesma receita com outro colaborador, ele tem que reproduzir com uma outra embalagem, ele tem que reproduzir com outro equipamento. Se foi no forno de micro-ondas da marca A, vamos testar a mesma receita da marca B. Se foi no forno elétrico, agora no forno de convecção. Esses testes são fundamentais para padronizar a identidade do produto final. Os que aceitam essa nossa sugestão e submetem os produtos a esses testes, o resultado ele é permanente. Tem reclamação, tem queixa de cliente lá na frente? Óbvio que tem, mas são bem menores do que aqueles que lançam os produtos e aguardam o feedback para depois modificar. Tem essa diferença. Ótimo, então sempre é importante fazer esses testes, né? Tu já falou da, É verdade. da integração com outros profissionais, né? Tu falou do chefe. Então, eu queria te Uhum. perguntar, nesse processo todo desde da formulação do cardápio até a entrega do produto, como que funciona isso? Engenheiro de alimentos, o gerente da unidade, né? O administrador da empresa e o próprio empresário, né? Como que funciona essa Claro. integração aí? Isso é bem relativo porque a gente percebe que existem profissionais que já estão acostumados a trabalhar com nutricionista. Ele fala, poxa, que bom que tem nutricionista no time aqui, vamos lá, não tem vaidade, cada um respeita o seu espaço, isso é muito bom. Infelizmente, em outros locais não ocorre assim, e aí, né, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conquistar, eu tenho que ganhar aquela confiança. E aí, eu vou ter que utilizar de alguns artifícios, eu não vou bater de frente, eu vou tentar, né, concordar ali para mostrar, e na hora do teste eu questionar por que, que não deu certo. É um trabalho assim meio que de psicólogo, né? A gente É, vai tentando conquistar o nosso espaço num momento que nem deveria acontecer. Mas se a gente for para o embate, é pior, porque qualquer divergência, porque o nutricionista que mandou, ele que pediu para reduzir no sal, ele que... Aí é onde é o conflito maior. Por outro lado, tem a questão também de engenheiro de alimentos. Por exemplo, algumas empresas sabem que testes, o que fazer, utilizar aditivo, né? E aí, óbvio, pela nossa produção, pelos nossos possível, mas eu também não vou mentir, eu defendo o interesse do empresário que tem que ter lucro, ele tem que ter um produto que dê uma viabilidade financeira, que tenha claro, rendimento. Claro, se eu coloco no mercado com a validade, será que o cliente que compra na casa dele vai querer comprar um produto faltando 10 dias? Na nossa casa a gente não faz isso. A gente quer, né? Você vai comprar o iogurte, você pega o que vem lá na frente. Então, eu não vou mentir, eu tenho que claro. ver dos princípios previstos na legislação dos alimentos, as quantidades, as concentrações, os aditivos alimentares, para que na impossibilidade de um shelf life, um tempo de prateleira elevado naturalmente, se for necessário o uso de aditivos, eu faça com concentrações que não coloquem em risco a saúde do consumidor. E aí a importância do engenheiro de alimentos. Então, a nossa empresa também tem parceria com engenheiros de alimentos, que quando necessário eles vão entrar no time para participar dos testes, contribuindo com indicação de aditivos alimentares em concentrações específicas, mais, menos, até chegar o melhor resultado do ponto de vista do custo-benefício, né? Ah, excelente.
E quais são as principais etapas desse processo produtivo, né? E eu gostaria que tu falasse um pouquinho dos pontos críticos de controle nesse processo todo dos alimentos congelados. Verdade. E claro, toda etapa ela é importante, né? Mas eu enfatizo muito que além do recebimento e do armazenamento ser adequado para garantir que aquela matéria-prima durante o uso tenha a identidade, o padrão, seja uma proteína, seja um insumo não perecível, enfim, eu destaco muito a questão da etapa após a produção, recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo, ok, obviamente todas as regras vão ser implementadas, mas para o segmento dos congelados, eu percebo que o resfriamento rápido, ou seja, terminei a produção, eu preciso congelar o mais rápido possível, resfriar aquele alimento o mais rápido possível, para poder garantir, tanto do ponto de vista microbiológico, né, a não multiplicação de micro-organismos, mas do ponto de vista sensorial, quanto mais rápido esse resfriamento, quanto mais rápido esse congelamento, na hora que o meu consumidor final for fazer, né, a regeneração desse alimento, eu vou manter a característica próxima do que estava no momento da produção. Então, esse ponto mais crítico que eu percebo é, principalmente, além dos iniciais, óbvio, mas a questão após a produção, o resfriamento, o congelamento desse produto para garantia da qualidade. E após essa etapa, também tem que se dar muita importância para o transporte até a chegada do consumidor. Ótimo, Porque isso. algumas empresas, elas terceirizam as suas frotas, né? E aí tem aquela questão de não manter a temperatura constante, até guardar e até ser comercializado. É um risco que lá na frente o cliente vai perceber que o produto não tem a mesma qualidade de um dia, de uma compra anterior, e por que será que isso aconteceu? Então, dois Aí pontos todo eu o destaco. trabalho vai por água abaixo, né? Verdade. Então, e aí o que eu percebo também é que algumas empresas, por não ter aquela capacidade de produção elevada, por não pensar no layout adequado, de não ter espaço suficiente para resfriar rápido, ou não dispor de uma câmara exclusiva para resfriamento, ou um ultracongelador, ou né, um carrinho para mim colocar as bandejas, uma quantidade em grande volume, ela vai fazendo aos poucos. E fazendo aos poucos, uma primeira leva consegue resfriar rápido, né? Outra não. E aí a gente percebe reclamação de clientes que não tiveram resultado porque eu não tive uma uniformidade durante a produção. Ou até mesmo aquela empresa que cresce, pega muita encomenda, não tem capacidade de produção, vai fazendo fracionada ao longo do dia, e aí tem um risco de, né, não produzir. Imagina, o recheio de uma coxinha, o recheio de um salgado congelado que não resfriou adequadamente, Aham. embora utilizou esse congelamento rápido, embora se utilizou um ultracongelador, embora se utilizou uma câmara fria adequada, mas o resfriamento daquele recheio não foi adequado, colocou em risco toda uma linha de produtos que está no mercado. Imagina, né? Então, esse é o É, destaque, né? Pós-produção e o ótimo. transporte também. Vitor, a gente já está no transporte, na embalagem, né? Mas eu queria voltar um pouquinho na minha queridinha aqui, que é a ficha técnica de preparo, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho da importância da ficha técnica nesse processo, na implementação, na manutenção e tudo mais, né? Dos alimentos, das preparações Legal. congeladas. Legal. Para a gente, no momento da implantação de uma linha de congelados com o cliente, a gente não tem dificuldade. É bem mais fácil a recepção. No dia a dia do trabalho do nutricionista, eu estou fazendo aqui o trabalho, eu vou fazer uma ficha técnica. A gente sabe que tem a resistência. O cozinheiro não quer pesar, ele já fala ali as quantidades estimadas, e claro, tem profissionais Isso. que, mesmo sem pesar, ele chega ali muito próximo e ele acha que, por conta dessa segurança que ele tem, não é necessária essa coleta. No caso dos congelados especificamente, a gente percebe que não. A empresa sabe que qualquer detalhe para grande escala ela vai ter um impacto. Então a gente não tem problema, pelo menos nesse momento dos testes, de coletar os dados, tempo, temperatura, peso bruto, peso líquido, rendimento, principalmente o rendimento, né? Entrou na panela, quantos gramas? Saiu no final, quantos quilos? Absorveu água, não absorveu? Desidratou, ganhou? Todo esse detalhamento, ok, no início, bacana. Só que aí na prática a gente percebe outra dificuldade. Ah, vou fazer agora Implementação. isso, 1000 refeições. Ah, vou fazer 200 quiches aqui, vou fazer 500 mini pizzas.
Vamos lá, vamos respeitar a proporção? Não, vai no olho, e aí essa identidade construída no momento da coleta foi perdida no momento da distribuição do produto final. Então, além do trabalho de fazer a ficha, validar aquela ficha, é manter as proporções de acordo com o volume da produção que será comercializada. E aí é um trabalho de insistência, né? A permanência do nutricionista lá na cozinha, do lado da panela, fazendo, pesando. Espera aí, para fazer 200 quilos desse prato, eu precisava de tantos quilos de carne. Espera aí, você não colocou, entendeu? Questionar, Aham. porque senão, do contrário, o resultado ficará comprometido. E mostrar, né, para o empresário que às vezes a modificação numa quantidade pequena de carne em cada refeição, no final ele vai perder 5.000, 6.000, 7.000 reais, né? Sim, sim. No E você bolso, falou né? uma coisa importante. É justamente nesse momento que a gente mais convence o empresário da importância da ficha, é quando nós falamos do custo. Né? Na Isso. Trionutri, a gente trabalha a ficha técnica associada à parte nutricional com o custo. Por que, que eu percebo que quando eu falava só da tabela nutricional, ok, tem muito sódio, não tem muita gordura ou não, ok. Não é só Agora, quando eu isso. falava no custo de cada lasanha que você está produzindo, você está vendendo, você está perdendo, né? Você está perdendo dinheiro. Então, a gente já fez alguns trabalhos que a gente mostrou que ele achava que a massa na receita dele tinha um custo X e o recheio tinha um custo Y. A gente mostrou para ele que ele estava gastando mais com a massa, que ele achava que era mais barato, do que com o recheio. Né? Então, assim, mostrando números, valores, ele se dá por convencido de manter algum produto no mix, de mudar. Né? Eu não sou dessa linha de passar esse reajuste para o cliente. Muito empreendedor viu que o custo não está legal, aumenta para o cliente. Não, existem diversas outras formas de você contribuir, manter a lucratividade do produto final sem ter que necessariamente aumentar o preço. Né? Eu posso dar alguns Claro. exemplos aqui, modificar a proporção dos ingredientes, procurar uma marca com um custo menor, mas com a qualidade próximo, até mesmo melhor da utilizada, utilizar de uma técnica de cocção que aumente o rendimento, enfim. Então, quando o nutricionista coloca para ele que a ficha técnica vai contribuir com o resultado financeiro, sem ter que aumentar o preço e ter por tabela, né, um preço competitivo, ele consegue um respaldo e fica bem melhor a forma de trabalhar. Ótimo. E sobre as embalagens, né? Quais embalagens que tu considera que são melhores, mais indicadas, quanto à qualidade e custo também, né? Verdade. Assim, é impressionante. Cada projeto que a gente adquire, que a gente fecha um contrato com o cliente, claro que a gente dedica horas fazendo pesquisas para apresentar para o cliente as alternativas do mercado. E é impressionante a quantidade de opções que surgem a cada mês. Mas eu quero destacar hoje aqui 3 opções que são muito comuns e que qualquer pessoa que for assistir essa live no futuro vai ter acesso. Né? O primeiro é aquele famoso saquinho plástico, né, que algumas empresas utilizam para selar a vácuo, né? Ela tem essa Uhum. vantagem de ter uma transparência, o cliente está vendo o produto ali. Algumas até preferem fazer desenhos para não permitir essa visualização, mas é um custo bem acessível e ela traz uma vantagem que ela permite que o cliente descongele esse alimento direto no micro-ondas ou até mesmo no banho-maria. Né? Então, assim, sensorialmente, nós percebemos que a regeneração e o descongelamento desse alimento, sem ser uma fonte de calor ali muito intensa, um banho-maria, uma temperatura intermediária ali mais lentamente, a qualidade do produto final é bem superior. Então, essa embalagem, o saquinho, claro, ela vai ter que ter uma gramatura mais espessa para poder preservar a integridade do alimento. Você também precisará de uma seladora a vácuo, mas é uma característica bem legal. Uhum. Mas aí tem desvantagens, né? Se o cliente quiser comer uma refeição, ele tem que abrir o saquinho, colocar no prato, enfim, então tem prós e contras. Então, por isso que Uhum. tem o segundo tipo de embalagem que eu quero lembrar hoje, que é aquela padrão, aquele pote, aquela vasilha, aquela embalagem quadradinha, redonda, enfim, a bandeja de polipropileno, né? Que é aquele plástico específico para alimentos e que a grande maioria das empresas utilizam. Seja ela a própria bandejinha com uma tampa, né,
anti-vazamento, seja com um tipo de lacre, tem diversos materiais, seja transparente, com divisória, sem divisória, tem vários modelos, tem com filme que sela, né, com a tampa ali térmica, outras que é só encaixe, trava, tem vários modelos, e isso também favorece do ponto de vista do consumidor final. Ele sai do freezer direto para o micro-ondas, né, ele já favorece ali o consumo rápido, a praticidade dessa embalagem, ela é muito positiva. E hoje no mercado a gente dispõe também de uma outra modalidade, claro, tem muitas outras, mas aquela embalagem de papel cartonado, onde ele se assemelha com a característica da bandejinha de polipropileno, mas ela tem outra facilidade, porque ela vai para o micro-ondas e também vai para o forno. Já de polipropileno é só o micro-ondas, né? Então é uma outra variação que o cliente que não quer regenerar o alimento no micro-ondas, ele vai regenerar no forno elétrico, no forno a gás e assim por diante. Por outro lado, essa embalagem tem outro ponto que não é tão positivo, é que com o passar do tempo, se houve alguma falha na cadeia de distribuição e esse produto meio que descongelou, absorveu umidade, fica estranho, né? A tampa ali. Então, assim, cada embalagem tem prós e contras, e eu sugiro que nós nutricionistas, sempre que for fazer uma consultoria, uma assessoria da empresa, pesquise os modelos, as empresas, solicitem os catálogos, solicitem amostras. Tem algumas empresas que não querem ceder a amostra, falam, não, eu quero tirar o pedido. Não, eu vou comprar, mas antes de comprar eu tenho que escolher qual é o melhor modelo. Manda para mim, é pequena, grande, é quadrada, redonda, ovalada, pessoa. Pronto, é engraçado, né? Mas é bem interessante que a gente conhece cada dia mais opções. Então, eu destaco essas 3 hoje, mas tem muito mais. Bom, Vitor, e nessa embalagem tem que ter a rotulagem, né? Então, eu te pergunto agora sobre as legislações que são utilizadas aí na rotulagem dessas preparações. Legal, legal. E aí, uma coisa que eu fui aprender ao longo do trabalho, né, como consultor de alimentos, eu imaginava assim que o mais importante era o nutricionista cuidar da tabela nutricional. Né? Poxa, aquela tabelinha ali, carboidrato, proteína, lipídio, legal, a gente calcula, aprende na faculdade, vamos executar. Mas com o decorrer do nosso trabalho, eu percebi que existiam outras legislações também super importantes, onde o nutricionista, ele na assessoria, na consultoria, ele precisa evidenciar para o empresário que ele deve cumprir outros requisitos, né? Qual é o peso líquido, qual o conteúdo daquele produto, né? As condições de conservação, a temperatura que ele deve ser armazenado, as condições de preparo, né? Como é que eu preciso descongelar esse alimento, ou vai direto para o forno, ou vai direto para outra, né? Quanto tempo? Precisa retirar o filme ou não? Precisa aumentar a potência em determinada fase do processo? Então, assim, informações importantíssimas e que muitas vezes o empresário não colocava na embalagem, na rotulagem como um todo, porque ele imaginava que era só o nome do produto, tabela nutricional, validade e acabou. E não, existem várias outras informações importantes e, claro, não dá tempo de falar aqui hoje, então quero destacar aí para quem está assistindo a live algumas legislações fundamentais. A mais clássica e uma das mais importantes é a RDC 259. Então, ela vai tratar especificamente todas essas informações da embalagem como um todo, né? A 259. A 359 é outra legislação que vai falar especificamente do tamanho da porção. E muito nutricionista, eu muitas vezes calculava uma tabela nutricional e colocava um tamanho de porção da minha cabeça, que eu achava que seria o ideal, e a gente sabe que não é bem assim. Né? Sim, tem uma regulação. Tem uma regulação. E isso, qual é o tamanho da porção? Porque dependendo da marca, fica mais fácil do consumidor final comparar, porque a porção ela está padronizada. Então, essa legislação 359 ela vai ajudar a definir o tamanho da porção da medida caseira e, consequentemente, os cálculos. E, obviamente, né, a 360, que vai falar especificamente da tabela nutricional. Por incrível que pareça, ainda existem algumas tabelas que estão apresentando elementos que a 360 não exige mais, né? Então, só lembrando, carboidrato, proteína, lipídio, né? Gordura total, gordura saturada, gordura trans, fibra e sódio. Claro que tem outros, né? Cálcio, colesterol e outros. Aí existem casos específicos de acordo com o mínimo são esses que tu falou, né? Mas isso pode ter muitos outros. E aí, quando que é obrigatório, quando que não é? Isso. Então, assim, essas legislações são importantes. E aí eu poderia falar de outras, alguns, né?
a dos alergênicos, a RDC número 26, que ela trata dos alergênicos, que são alegações específicas, né? E vai ter a da lactose, vai ter do glúten, enfim. Depois eu posso até compartilhar com vocês uma listinha, e aí no canal, no Instagram da Prisma, Ótimo. compartilha com a galera, vai ficar bem bacana. Nós temos uma nova legislação, né, mas ela ainda não entrou em vigor, tem 2 anos para ser implementada, então a gente ainda tem um tempo aí, né? Vitor, e sobre os prazos de validade, como é essa determinação? Eita, é um ponto bem delicado, né? O empresário, ele quer o produto com o máximo de tempo possível, né, para ele ter essa viabilidade de comercialização. E a gente sabe que não é bem assim, depende muito do equipamento que ele está sendo armazenado, né? Será que a temperatura do freezer na residência do consumidor final está sendo respeitada? Ou nem é freezer, é um congelador, ou a câmara fria do supermercado, daquela loja onde ele está sendo, aquela loja de conveniência, enfim, qual é a temperatura? Então, esses fatores da temperatura de armazenamento é que vai determinar o tempo de prateleira. Então, hoje, claramente, eu sempre converso com o empresário para a gente fazer alguns testes, enviar algumas amostras para laboratórios para fazer o tempo de Isso. prateleira, mas a gente sabe que, infelizmente, alguns empresários não dispõem de recursos para fazer as amostras em quantidade suficiente para uma amostragem significativa, e ele acaba definindo aquela intuição. Eu acho que dá tantos dias. Não, aí é complicado. Nesses casos onde o empresário não tem condições de fazer os testes, ou não tem a condição de contratar um engenheiro de alimentos para conduzir esses testes, a gente acaba utilizando a referência das legislações, né? Eu vou destacar a IN16, né? A IN16 tem isso. Isso, se a temperatura está inferior a menos 18, 90 dias, né? E aí, claro, menos 18, será que o freezer vai estar a menos 18? Difícil, né? Complicado. Então, na consultoria, claramente, eu falo de cara. Se você quer embalar o produto, coloca 60 dias. Ah, mas aguenta 90. Sim, se o consumidor final, o ponto de venda, mantiver esse alimento a menos 18 ou mais frio. Eu sei que muitas vezes não vai acontecer. Então, por segurança, eu nem falo do ponto de vista microbiológico, óbvio, mas eu digo principalmente do ponto de vista, né? A textura, a aparência, a cor. 60 dias é um prazo razoável para o cliente consumir aquele produto com segurança. Então, eu sempre oriento o meu cliente, nesses casos, a colocar um prazo inferior, porque eu sei que a temperatura vai oscilar. Óbvio que, infelizmente, alguns empresários vão respeitar isso, outros vão colocar, não, eu vou colocar 6 meses. Ok. Então, saiba que você também é o produtor, você que tem que comprovar que esse produto tem a mesma qualidade por 6 meses. Você tem um laudo? Você tem um estudo? Não tem? Isso, documentado. Então, por exemplo, eu gosto muito de confrontar, né? Para depois não falar, você não me avisou, fui notificado, eu tive um problema. Então, a transparência ela é em todos os momentos. Ótimo. E junto à vigilância sanitária, tem algum registro específico? Isso. Necessário? Existe esse tipo de modalidade que nós estamos falando aqui, né, para serviços de alimentação, as próprias refeições, salgado, pizza, sobremesa, esses alimentos em geral, eles se incluem numa classe onde são dispensados de registro, ou seja, você não precisa registrar esse produto nos órgãos fiscalizadores, mas por outro lado, você é obrigado a comunicar à vigilância sanitária, no caso, que você está produzindo esse produto com a finalidade de venda para o consumidor final. Então, qual é o procedimento? Né? Aqui em Brasília, nós temos a gerência de alimentos da Vigilância Sanitária Federal, onde o nutricionista ele vai fazer o contato, claro, presencial, agora por conta da pandemia é mais complicado, né? Eles recebem por e-mail toda essa documentação, os formulários, a ficha técnica, a rotulagem, o layout da embalagem, a gente envia esses documentos, submete à apreciação da vigilância sanitária, né, o núcleo de alimentos, a gerência de alimentos, e eles vão analisar essas informações para conceder essa, digamos assim, essa permissão, esse documento onde você comunicou à vigilância sanitária que você, né, óbvio, a empresa, os dados, toda essa composição, e eles vão avaliar. Em alguns casos, eles podem contestar uma informação, discutir, eles são muito tranquilos, assim, às vezes a gente fala assim, a vigilância sanitária não tem que ter medo, é um trabalho assim, de parceria, né? Os auditores que recebem os documentos,
tem esse papel né, didático, de trazer transparência para o público leigo, de levar ao consumidor final produtos de qualidade. Então, assim, eles vão contestar, e claro, se houver alguma divergência, a gente também, por nossa parte, conversamos com a direção da empresa, olha, tem muito sal aqui, vamos refazer essa receita, essa alegação aqui que você está dizendo na embalagem, né, zero açúcar, olha, e aí várias outras situações, né, da legislação da alimentação complementar, nutrição complementar, rotulagem complementar, também é analisada e a gente precisa andar em harmonia, digamos assim. Então, comunicar de início de fabricação é a dica que eu dou para todo nutricionista que vai trabalhar com refeições congeladas. Vitor, nós estamos chegando no final do nosso tempo aqui, já passou um pouquinho, mas eu ainda queria te fazer mais uma perguntinha. Né? Quais são os principais canais de distribuição dessas refeições congeladas hoje? Isso. Grande parte das empresas, elas querem fazer a venda direta ao cliente, né? E aí ela utiliza os mais diversos meios possíveis. Pontos de venda, entrega até o cliente. Então, vamos, digamos, uma empresa que está vendendo refeição, comida fitness, né? Uma marmita saudável, ela tem a venda direta ao cliente, seja pelo WhatsApp, seja pelas redes sociais, mas eu, particularmente, né, eu sempre foco, quando eu estou trabalhando com uma consultoria, que ele precisa ter o foco de aumentar a sua venda. Então, ele pode ter o canal de venda direta, sim, a loja física, o cliente que vai ali comprar, ok. Ou o motoboy que vai entregar, seja do delivery, também. Mas, principalmente, ele deve focar no canal de distribuição em grande volume. Fazer uma parceria com um atacadista, com um mini mercado, com uma loja de conveniência, nesse caso específico aí, né, das refeições, fazer parceria com academias para colocar freezers em unidades. Então, assim, o canal de distribuição onde ele consiga elevar a sua produtividade, o seu faturamento, vai trazer muito mais benefício. Mas óbvio que existem as exceções, né? Existem empresas que estão focadas apenas com delivery, apenas com a venda via WhatsApp, enfim, e aí é multi opções, né? Varia bastante. Ok, Vitor. A Cris Souza, o último comentário que eu estou vendo aqui, falou que a live está incrível, que está assistindo desde o começo e adorou, e vai assistir de novo. Lembrando que vai ficar disponível depois no nosso canal do YouTube. E, bom, chegamos ao final. Muito conteúdo muito importante. E te agradecer, Vitor, agradecer por dedicar esse tempo aqui à Prisma, conversar um pouquinho com a gente sobre a tua experiência com refeições congeladas, que é bem vasta, né? Agradecer muito e vamos programar próximas aí, tá? Muito obrigada, Vitor. Tem tanto tema, né, Cris? Eu gostaria agora de passar a palavra para ti fazer alguma consideração final antes da gente finalizar. Tranquilo, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a minha equipe de consultores, né? Aqui eu falo em nome da Trio Nutri, mas eu sempre tenho que reforçar isso, né? Sem o trabalho de cada nutricionista, de cada consultor, de cada técnico em nutrição, nosso trabalho não existe. Então, eu preciso enfatizar aqui que eu estou representando o trabalho de cada nutricionista. Claro, aqueles que estão trabalhando com congelados, os que não estão, todos nós estamos nesse mesmo segmento, agregando para a nutrição, para a saúde pública. Então, primeiro momento é essa gratidão à equipe. E a você, né, a Yama, por ceder esse espaço, hoje aqui através dessa live, mas, nossa, quantas situações eu tenho para relembrar aqui na faculdade, no trabalho, no estágio, no primeiro emprego, no segundo, nas indicações. É um cliente aqui, Vitor, me pediu indicação, estou indicando você. Assim, eu só tenho que agradecer de verdade todo esse carinho, todo esse apoio que eu tive. Fico feliz demais de saber desse novo projeto da Prisma. Conta comigo para contribuir de verdade, não apenas com vocês, mas outras empresas que eu também tenho acesso. É muito bom saber que o mercado de alimentação dispõe de profissionais tão competentes e qualificados que trabalham pela qualidade da alimentação coletiva. Obrigada, Vitor. Agradeço em meu nome, em nome da Yama também. E boa noite a todos. Obrigada pela presença e até a próxima.